Você está ouvindo Super Esporte na Super Rádio Tupi. Muito bem, voltamos aqui com Super Esportes para você. 8h43 da noite, quase quaraquaquá da noite. Boa noite a você. Aliás, 9, né? 9h43 da noite. Boa noite a você ouvindo a Super Rádio Tupi em toda a Baixada Santista, em toda a costa sul Bandeirantes, na FM 97.3, que entra tranquilo lá em Santos, e também no AM 1150, e claro, pela internet, radiotupiam.com.br. Vamos descer a serra, Baixada Santista, glorioso alvinegro da vila mais famosa do mundo. E esse trecho, alô, bom menino. Boa noite, Vladimir Quintino. Boa noite, Paulo Sodati. Boa noite, amigos ouvintes da Tupi, especial a Nação Santista. Hoje eu vou fazer diferente. Normalmente eu faço um boletim aqui do Santos, mas para a gente aproveitar a presença mais uma vez do presidente Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente do Santos Futebol Clube nos próximos 3 anos, reeleito recentemente. E eu hoje, logo pela manhã, eu ligava para o presidente santista e dava informação para ele que o Zé Roberto tinha feito distrato com o clube do Catar, e o presidente me disse que até pegou ele de surpresa e que ao longo do dia a gente voltasse a conversar. Conversamos agora há pouco antes de entrar no ar, não, presidente? Para o torcedor alvinegro, que está esperançoso numa possível contratação, já que o senhor disse numa outra co-irmã, a gente vai falar o nome aqui na Rádio Bandeirantes, que o Zé Roberto poderia ser contratado pelo Santos em maio. Com esse distrato com o clube do Catar, a possibilidade pode ser abreviada, presidente? Grande abraço, prazer novamente falar com o senhor. Ademir, te devo mais essa. Você me trouxe uma informação que eu desconhecia, eu estava no Rio, fui lá para o evento da Fox e estava vindo para São Paulo quando a gente se falou. Imediatamente liguei para Santos, falei com o Odílio, falei com o Ney Pandolfo e a informação se confirma. De fato, o Zé Roberto ainda não fez o distrato, mas está pretendendo rescindir o seu contrato. O Ney falou com o seu procurador, falou do interesse do Santos, que ele já conhecia, porque desde que ele esteve aqui em julho de 2010 eu tive chance de conversar com o Zé Roberto, contei para ele da condição de ídolo da torcida que ele se transformou. E ele me falou do enorme carinho e do respeito que ele tem pelo Santos. E combinamos informalmente de que quando ele terminasse a sua carreira de ganhar dinheiro lá fora, o Santos teria interesse e ele também de fazermos de novo uma parceria. O Ney contou isso ao procurador, que nos explicou que ele está na fase agora de negociação com o time catariano para consumar a rescisão que ainda não foi firmada. Ainda existe um processo negocial, provavelmente existe multa, e ele está tentando negociar. Em vindo para o Brasil, a gente certamente vai se interessar em conversar com ele, e cabendo dentro do nosso orçamento, acho que seria uma questão importantíssima para o Santos. Presidente, não duvidando da vossa informação, longe disso, quando o senhor diz que ainda não foi feito o distrato, eu entrei no site do clube catariano e não entendo nada de árabe, falo, graças a Deus, o português e o inglês. Fora disso, não falo mais absolutamente nada. Mas entrei naquele Google Tradutor, que a internet nos proporciona, com algumas aberrações ali, deu para entender mais ou menos. O site já publicou que o jogador tinha feito distrato, presidente. Sem dar falta de detalhes, estranho, né? O clube catariano publicar em seu site oficial que o jogador já se desvinculou do clube. Não sei se eu penso da mesma forma que eu. Na língua árabe, provavelmente um erro de pronome pode mudar o sentido. A notícia pode ter sido dada de que o jogador pediu rescisão, o que não significa que tenha formalizado. A nossa conversa com o seu procurador é de horas atrás. Eu cheguei do Rio, tive uma reunião em São Paulo, estou em Santos agora, mas falei com o Ney lá pelas 5 horas da tarde. E às 5 horas da tarde, a notícia que se tinha é que ele estava finalizando, não tinha finalizado ainda, tanto que não podia conversar sobre números nem nada antes de efetuado a rescisão contratual. Mas, presidente, o senhor particularmente, se há o interesse do jogador em se desvincular do clube catariano e o Santos tem interesse no jogador, o salário seria o único empecilho? O jogador ainda poderia ser inscrito para a fase primeira da Taça Libertadores da América, presidente? Não sei se ainda há tempo, mas eu tenho a impressão que a vinda do Zé Roberto
seria um interesse óbvio do Santos, da torcida, mas, Ademir, a gente tem que imaginar de que um contrato envolve as duas partes. A gente precisa saber quais são os planos do Zé, se está confirmado de que ele quer voltar para o Brasil mesmo, se voltando para o Brasil, se a manifestação de prioridade que ele deu antes se confirma, e se a gente acerta os ponteiros em termos de remuneração. Nós não vamos competir com o Hamburgo e o salário europeu que ele ganhava lá, mas eu espero e tenho fé de que ele tenha ganho tanto dinheiro na brilhante carreira que ele fez lá fora, que ele vem agora para o Santos para jogar por um valor compatível com a nossa realidade. Presidente, ainda em cima disso, o fato da janela da Europa ter se encerrado hoje contribui para que essa tratativa Santos, procurador, Zé Roberto, possa dar novo casamento? Eu acho que sim, Ademir. Eu não sei os planos efetivos do jogador, porque eu não falei com ele. Assim que tiver chance, eu vou procurar falar diretamente, porque criamos uma relação de empatia muito grande. Eu não sei se ele está ressentindo, porque teria assumido um compromisso lá na Europa. A informação não está completa. Embora o acesso ao procurador fosse realizado, a gente está à espera de um retorno dele, provavelmente amanhã ou nos próximos dias. Presidente, Alex Silva, e se o Santos tem interesse em algum outro jogador, torcedor santista pode esperar outra contratação ou fica basicamente nesse momento o Santos interessado única e exclusivamente no Zé Roberto? Não, a gente está mexendo com outros nomes. O Alex Silva, ainda ontem, conversei com 2 vice-presidentes do Flamengo, lá no evento do Rio. Eles estão estudando 2 propostas do futebol europeu pelo Alex. O Alex tem interesse de jogar no Santos. Os nossos números como atleta são realistas e são passíveis de serem contratados. Mas depende do Flamengo, o Flamengo que detém os seus direitos econômicos. E o Flamengo pagou há pouco tempo atrás 2,5 milhões de euros pelo passe do jogador. Eu tentei vender ao Flamengo a ideia de que a recuperação desse capital passa necessariamente pela exposição do atleta, e o Santos é a melhor vitrine que tem no Brasil hoje, mas eu tenho a impressão que eles esperam alguma compensação que a gente não entrou no processo de negociar. Presidente, o William do Shakhtar, o que tem de verdade nisso? Recebeu uma proposta de um clube inglês do Chelsea de 21 milhões de euros e provavelmente vai continuar na Europa por razões econômicas evidentes. Mas não fechou hoje com o Chelsea não, viu, presidente? Pois é, mas me parece que já tem um acordo vigente de que ele ficaria mais alguns meses lá na Ucrânia e depois, na janela do meio do ano, ele iria para o Chelsea. Sei que já faz parte do passado, pelo que o senhor disse, mas o Santos procurou esse atleta, não, presidente? O Santos se interessou, sem dúvida nenhuma. É um jogador que viria muito bem e se encaixaria muito bem. Meu caro Paulo Soldati, Antônio Quintal, o presidente Luiz Álvaro está na nossa escuta aí, mais uma vez atendendo o nosso pedido, agradecendo a participação do presidente aqui no Super Esportes. Quero deixar claro para a torcida que ficou ansiosa aí pelo jogador que eu não quis dizer antes do fechamento da janela europeia. Eu estava me referindo ao William do Shakhtar, que o Santos aguardava aí a transação para o Chelsea para continuar as tratativas. O presidente acabou de dizer que o jogador não vem mais para o clube de Vila Belmiro. Tá certo, eu vou fugir um pouquinho, presidente, desse negócio de futebol. Alguém já deu, por exemplo, o responsável pela reforma do gramado da Vila Belmiro, já deu um ultimato um dia da entrega do gramado da Vila para o Santos jogar na casa dele, na Vila Belmiro? Não, o que aconteceu é de que no ano passado, nós, depois de 17 anos, contratamos a reforma do gramado e enfrentamos um problema sério. A ansiedade de se ter o gramado pronto tão rápido quanto possível pelo calendário e, ao mesmo tempo, o período de chuvas de fim de ano que, no começo do ano passado, foi bravo. Resultado, o sistema de placas que foi utilizado não resistiu à quantidade de jogos que a gente teve nesse ano. A empresa fornecedora se dispôs a refazer o trabalho com uma outra metodologia e sem ônus para o clube. Nós agora não queremos atravessar o samba e fazer um apressamento para que a gente tenha problemas lá na frente. Nós queremos o gramado perfeito, capaz de resistir à maratona de jogos que a gente vai ter esse ano. A previsão é para o começo de março. Tá certo. Antônio Quintal.
Boa noite, presidente Dr. Luiz Álvaro, sempre um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, Quintal, é recíproco. Presidente, uma provável vinda do Zé Roberto, partindo do princípio que as negociações obtenham êxito, isso abriria a porta de uma forma mais tranquila para a saída do Ganso? Não, acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. O Ganso tem contrato até 2015, o Santos quer que ele continue. Eu tenho a impressão, porque das vezes em que conversamos, ele disse que quer ficar no ano do centenário. Ele está com uma vontade louca de voltar a jogar bola, está sendo um dos mais dedicados atletas nessa pré-temporada, voltou muito bem das férias, e acho que ele vai ter chance, nesse primeiro semestre, de disputar uma Libertadores impecável, ser tricampeão paulista e voltar a aparecer ao mundo com o talento que ele tem. Que foi, a sua exposição foi prejudicada pelo período de contusões. E a Copa do Mundo é no Brasil, né, presidente? Pois é, e ele é candidatíssimo por merecimento a um lugar na seleção brasileira. Para isso precisa desenvolver o seu futebol esplendoroso que ele sabe jogar. Não tem lugar melhor para jogar o futebol que ele sabe do que o Santos. Ele é uma pessoa absolutamente identificada com o peixe, fez a base, joga por ouvido com o Neymar, o time está montado, o elenco permanece praticamente o mesmo do ano passado, campeão da Libertadores. Então a chance do Paulo Henrique é voltar a brilhar no Santos, e é tudo que o Santos quer. Quando for o caso, vamos conversar de novo sobre remuneração, já me coloquei à disposição dele umas 3 vezes no segundo semestre do ano passado. Ele preferiu estar focado no Japão, e só voltar a pensar nisso a partir de janeiro, e eu estou às ordens dele à disposição quando ele quiser conversar. Tá certo, presidente, gostaria de ficar conversando com o senhor até mais tarde, mas do tempo hoje chegamos ao final aqui, temos que despedir do senhor e aguardar uma outra oportunidade, a gente esclarecer melhor aí, tá bom, presidente? Obrigado, muito obrigado, presidente. Paulo, um abraço a você, o Ademir e ao Quintal.